quando os descobridores aqui chegaram. O primeiro monte que eles avistaram, deram um nome àquele monte. Qual foi o nome que deram àquela montanha? Monte Pascoal. Era na época da Páscoa. Por isso deram o nome àquele monte de Monte Pascoal. Nossa terra, ela nasceu debaixo de um signo, se pudermos falar, não um signo assim, debaixo de um nome. Deram o nome de Ilha de Vera Cruz, depois Terra de Santa Cruz. E se nós olharmos para cima, nós vamos perceber a constelação do Cruzeiro do Sul. Parece que a cruz acompanha o povo brasileiro. É pena que muitos conhecem apenas a história da cruz. Nesses dias da chamada Semana Santa, ou da Páscoa para alguns Páscoa é apenas alguma coisa assim, tão fora da realidade da palavra de Deus. Alguma coisa tão pagã como ovos de Páscoa, coelhinho de Páscoa. Para nós que somos crentes, nós não fazemos uso de nada do paganismo. Eu não como ovo de Páscoa hoje. Posso comer amanhã um pedaço de chocolate, mas hoje eu não como, porque hoje as pessoas falam que é hoje, não é. Crente tem nada disso de dar ovo de Páscoa para os outros, não. Isso é coisa de pagão. Ou seja, não tem nada disso na Bíblia. Tem nada de coelhinho também. Papai dá coelhinho para o filho. Não, dá uma ovelhinha para ele, um boizinho. Ou pode dar um coelhinho depois, não há problema não, ele pode ser americano. Mas não importa. Então o que você tem que acabar quando você veio para o Evangelho é exatamente tirar da sua vida todo cheiro de paganismo, todo cheiro de superstição. A nossa fé é uma fé limpa, transparente. A nossa fé é firmada na palavra de Deus. Está escrito aqui em 1 Coríntios capítulo 5, o versículo 7, a parte final do versículo 7 diz: pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Vamos ler juntos? Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Só as irmãs lendo. Só os homens. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Todos juntos? Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Vamos assentar. A Escritura diz assim: meu povo, não é o povo pagão, diz assim: meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Diante do conhecimento, determinadas decisões nós temos que tomar. Ou vamos ficar na ignorância, na desobediência, ou vamos escolher seguir os princípios da palavra de Deus. A Páscoa não é isto que é anunciado por aí. O significado da palavra Páscoa significa passagem. E a primeira Páscoa aconteceu quando o Senhor a estabeleceu. Se você abrir comigo a sua Bíblia, em Êxodo no capítulo de número 12, Êxodo capítulo 12, nós vamos encontrar a instituição da Páscoa. Por que o Senhor Deus instituiu a Páscoa? A Páscoa para nós vamos perceber um contexto totalmente diferente. Nós vamos encontrar também uma oferta que deixou de ser uma figura e passou a ser uma realidade para todos nós. O povo de Israel jazia no cativeiro lá no Egito durante 430 anos. Não foram 430 dias ou meses, 430 anos
vivendo debaixo do jugo opressor de Faraó. Povo escravo, uma liberdade cerceada ao máximo. Deus é um bom Deus. Deus criou o homem para ser livre. Todo o desejo do coração de Deus é que o homem seja livre, totalmente livre, que não tenha nenhum tipo de amarras, que nada possa realmente prender o homem. E o desejo de Deus não é que o homem experimente apenas uma liberdade interior, mas do lado de fora também. E lá no Egito o homem vivia oprimido, amarrado, preso. Existiam promessas da libertação. E Deus começou um processo para tirar o seu povo do Egito. Encontramos sinais, mais sinais, mais sinais, mas o coração de Faraó continuava endurecido. A chamada 10ª praga. Houve um momento quando o Senhor chamou a Moisés e trouxe para Moisés esta revelação, dizendo: Moisés, eu quero que você anuncie o povo que cada família deve tomar um cordeiro de 1 ano, um cordeiro sem mancha, um cordeiro perfeito. Devem imolar aquele cordeiro, matá-lo, tomar o sangue do cordeiro e colocar o sangue nos umbrais da porta, lá em cima e dos lados. Tão interessante, queria formar exatamente o símbolo da cruz. Mas o sangue deveria ficar do lado de fora, e eles deveriam fechar a porta, e teriam que dentro de casa comer o cordeiro. E o Senhor disse que à meia-noite Ele iria visitar o Egito. Todas as casas que tivessem a marca do sangue, elas estariam protegidas. O anjo da morte não tocaria. Mas qualquer outra casa, poderia ser casa de pessoas religiosas, mas se aquela casa não tivesse a marca do sangue, o primogênito morreria. Desde o primogênito, filho do casal, como os animais também, os primogênitos, todos morreriam. É isso que está escrito aqui. Se você abrir comigo a Bíblia, em Êxodo, no capítulo 12, vamos começar pelo capítulo 11, aliás. Capítulo 11 de Êxodo, o versículo de número 4. Moisés disse: assim diz o Senhor, cerca da meia-noite passarei pelo meio do Egito. A palavra Páscoa, dentro de uma tradução assim bem literal, é esta passagem. Páscoa significa passagem. E diz aqui o texto: assim diz o Senhor, cerca da meia-noite passarei pelo meio do Egito, e todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que se assenta no seu trono, até o primogênito da serva que está junto a Mó, e todo primogênito dos animais. Haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve nem jamais haverá. Porém, contra nenhum dos filhos de Israel, desde os homens até os animais, nem ainda um cão rosnará, para que saibais que o Senhor fez distinção entre os egípcios e os israelitas. No capítulo 12, eles obedecem e diz assim, capítulo 12 de Êxodo, verso 1. Disse o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer, por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podereis tomar um cordeiro ou um cabrito.
E guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que comerem. Nas ombreiras e na verga. Perceba o símbolo da cruz. Verso 8: naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã, o qual, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandália nos pés e cajado na mão, comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Agora entra aqui essa palavra, é a Páscoa do Senhor, porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais, executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Esse dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor nas vossas gerações, o celebrareis por estatuto perpétuo. E aqui ele vai estabelecendo. Foi exatamente isto que aconteceu. Ninguém poderia prever aquilo. Deus é um Deus que age além da lógica humana.